gente já sabia que ia ter uma galera que viria aqui nos prestigiar. Estava aqui compartilhando, né, a nossa live aqui nas páginas e nos grupos. E espero muito que você seja edificado com esse tema de hoje, que foi um tema que foi muito pedido, inclusive, quando nós falamos aqui na última live que nós fizemos, né, Leclerc? Dado vários momentos apareciam as pessoas aqui falando alguma questão, algum ponto sobre, principalmente, a situação do abuso, né, espiritual. E aí nós decidimos, então, deixar para fazer uma live especificamente sobre a questão da cobertura espiritual, que é uma doutrina, primeiro, né, manipulatória, que é muito mais praticada por muitas pessoas no sentido de manipulação, mas também falar um pouquinho sobre as consequências, né? Acho que o Leclerc também já passou muito por isso. Quantas e quantas pessoas, né, nós já sabemos que já sofreram em relação ao abuso espiritual, né? Então, enfim, Leclerc, quero deixar você já livre para você falar, enquanto termina aqui de partilhar aqui, de colocar aqui as nossas salas de vídeo e tal. E aí a gente já começa com o tema, já começa falando um pouquinho mais. Enfim, tá contigo aí. Boa noite, Marcão. Valeu. Boa noite, galera aí do Evangelho Negociável. Essa parceria muito legal, Evangelho Negociável e Oficina da Palavra, Boa. sempre tentando trazer bons temas cotidianos. Não adianta a gente ficar aqui discutindo teologia do século XVII, né? Como é que foi o crescimento na antiga Escócia, país de Gales, avivamento no interior da África. Tudo isso é legal para quem estuda história, para quem se interessa nos grandes vultos da teologia, da história da igreja. São temas incríveis, são pessoas incríveis, mas, de fato, nós temos problemas cotidianos aí que nos afetam. Então, eu e o Marcos temos tentado nos juntar nesse esforço de oferecer a vocês aqui, que nos assistem ao vivo e depois nos canais, respostas práticas para problemas práticos. E o abuso espiritual é um problema prático, real, verdadeiro, mais vivo do que nunca, afeta as vidas das pessoas, os relacionamentos, afeta a questão que envolve igreja política no Brasil, afeta a ética, afeta tudo, afeta até a teologia, né, infelizmente. Então é um tema bom, um tema quente, como eu sempre falo, né, é treta, é noite de treta, sábado à noite. Eu estou esperando um sábado à noite para você assistir uma treta, você veio no lugar certo. É isso então, Leclerc? Então vamos lá. Exatamente. Então, tema bom, tema que tem a ver com as questões que envolvem o nosso país e a nossa realidade. Quero agradecer o convite, a participação. Tamo junto. Aí. Vamos começar e não tem hora para terminar esse negócio, não. Boa. Bom, mais uma vez te agradeço aí, Leclerc, como você bem disse, né, a parceria aí que a gente tem do Evangelho Negociável, né, e o canal aí Oficina da Palavra, realmente tem sido muito produtivo, sou muito grato a Deus aí por esse bom encontro, né, porque os propósitos são os mesmos, não há nenhum tipo de proselitismo, né, não, vem no meu canal que é melhor, vai no dele, cara, a conversa é a mesma, e o objetivo, que é a edificação, é o mesmo, né, então, enfim, mais uma vez, vamos em frente, já estou vendo o comentário dos irmãos, boa noite a todos. Vi o Danilo conversando aqui, que ele falou com alguém aí que era de nós, desses caras que eu estava falando aí. Legal. Obrigado aí, Danilo, você está falando da gente. Sabe-se lá do que, né? Sabe-se lá do que ele está falando. Não, espero que seja uma coisa boa, né? Porque ele está falando tomara que seja uma coisa boa. Legal. Leclerc, eu quero começar aqui. Lá no Evangelho Negociável, a gente tem uma playlist que a gente coloca lá, que são as dúvidas, né? As pessoas mandam perguntas para nós via e-mail ou WhatsApp, quer seja. As perguntas chegam para nós, né? E aí, cara, eu me lembro que eu fiz um vídeo já, super, assim, eu procuro ser muito mais didático nesses vídeos, até para não ficar aquela coisa maçante, né? Fazer um vídeo com uma resposta de meia hora, alguma coisa assim. Então, faço um vídeo rápido. E a pergunta que veio no primeiro momento foi assim: se existe a questão da cobertura espiritual, né? E aí a minha resposta ela é bem clara e bem simples, né? Existe a cobertura espiritual do Senhor Jesus. Essa é real, essa é verdadeira, inclusive bíblica, né? No sentido de que ele nos salvou, ele nos guarda,
embora as coisas ruins podem acontecer com os cristãos, nós temos total consciência disso. Agora, o que nós vamos aqui desconstruir não é este tipo de cobertura aqui. O que nós vamos começar a falar hoje aqui é dessa cobertura espiritual, que é aquela que eu sempre chamo de macumbeira, né? Que o cara, ele tem que falar com o pastor como se o pastor fosse um oráculo, né? Se o pastor virar e falar assim, você vai tirar sua barba e seu bigode, o cara vai lá, não questiona, aceita, isso vai esbarrar, evidentemente, no abuso espiritual. Mas, primeiro, né, essa conversa, Leclerc, essa é sempre a nossa primeira pergunta, né? Essa primeira questão, da onde vem essa ideia de cobertura espiritual neste contexto, né, do homem, assim, dizendo, não, o pseudo-pastor lá se coloca como cobertura espiritual na vida da pessoa, dizendo assim, que se ela não estiver debaixo da igreja, ou não estiver de acordo com as doutrinas, que ele pode estar fora da cobertura espiritual, que ele vai estar ou não vai estar na cobertura espiritual. Essa conversa é fiada. Da onde começou isso? Da onde veio? Qual é a origem dessa presepada aí, cara? Rapaz, eu acho que a gente podia botar o nome das nossas lives de Sem Papa na Língua. Eu gosto de você que você vai logo no ponto. Chama de macumba, chama de besterol. Cara, isso aí assim, claro que nós vamos explicar aqui para os irmãos, porque tem gente que pode estar sinceramente enganado em relação a isso. É verdade, é verdade. É que é muito duro, né, Leclerc? Com o passar dos anos, a gente vê que, assim, eu me lembro dessa conversa dessa conversa fiada, desse tipo de cobertura espiritual, há mais de 20 anos já, cara. Desde que eu era um adolescente, eu escuto essa conversa, e isso me parece que eu realmente achava que com o passar do tempo e com acesso à informação, que de alguma forma isso ia começar a diminuir com o passar do tempo, mas na verdade aumenta cada vez mais. Ainda tem muita gente sofrendo em relação a esses desmandos, essas coisas, né? Então, a pergunta é essa aí, cara. Qual é a origem dessa tranqueirada toda aí? Legal. Aqui a gente mata a cobra e mostra a fonte da heresia. É isso mesmo. Exatamente. Tudo que é ensinado na sua igreja, na sua comunidade de fé, tem uma origem. Eu acredito, sinceramente, que a maioria dos líderes que ensinam nem sabe de onde ouvir o galo cantar, mas nem sabe onde fica o lugar onde ele cantou. Sim. Porque essa coisa da mentira, da heresia, da propagação, ela vai se espalhando. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente no Oficina da Palavra sobre o Evangelho de João. A gente está fazendo um estudo sistemático lá, semanal, uma escola bíblica, e a gente mostrou ponto por ponto como o gnosticismo do primeiro século, uma doutrina filosófica mística do primeiro século, é ensinado nas igrejas hoje, com outra roupa, mas o mesmo ponto. É outro tema mascarado, bom. Né? Outro tema bom para a gente trabalhar. Claro. Bom, da onde vem esse conceito de cobertura espiritual? Houve um líder famosíssimo, Castellano, César Castellano, né, que em 1991, quantos anos tem? Quase 40 anos, não é isso? Sim, quase 40. Não, tem isso, 40 anos. Quase 40 anos, então. Né? 91, né? 11, 21, não, quase 30 anos. Quase 30. Quase 30 anos. Então, há 30 anos atrás, aproximadamente, um pastor colombiano chamado César Castellano escreveu um livro sobre métodos de crescimento de igreja. E nesse livro, ele contou que teve uma visão. Bom, já começou ruim, né? Toda vez que o cara começa dizendo que teve uma visão, já deu ruim. Na verdade, toda seita, né, cara? Tudo que a gente conversa sobre tudo isso é uma visão extra-bíblica, né? Exatamente. Regra base para a interpretação do que é seita e do que não é. O cara teve um encontro místico com o Criador. É assim que começou o Adventismo, o mormonismo. Testemunha de Jeová. Todo mundo é desse jeito. E o Castellano disse que teve uma visão, né, vou contar para vocês aqui mais ou menos, parafraseando, dizendo que Deus havia dito para ele que ele contaria para todos nós. Está indo, cara, não aguento.
É que o cara é muito exclusivo, né? Imagine você, Deus, ir falar com o cara, olha, eu vou te contar um segredo. Eu não acho que o cara é Aí você exclusivo. vai e fala, O cara é malandro pra caramba, malandro, muito esperto, cara. Ele falou o seguinte, que Deus disse para ele que ele transmitiria para todo o mundo, para todas as igrejas do mundo, a seguinte revelação, que a maneira como a igreja estava discipulando os crentes estava errada. sim, 2.000 500 anos de história da igreja, tudo errado. Exatamente. Deus não falou com Zwingli, nem com Calvino, nem com Wycliffe, nem com Lutero, nem com Ninguém. nem com Gunnar Ving, Daniel Berg, ninguém falou com Castelano, que a maneira como a igreja discipulava estava errada. É sério! A gente a gente ri porque é um absurdo, mas é verdade. O cara falou seriamente e que a maneira de discipular deveria ser a partir da cobertura baseada na formação de Jesus com os seus discípulos. Ou seja, Jesus chamou 12, discipulou pessoalmente, liderou pessoalmente 12, e debaixo do poder que ele delegou aos 12, cada um dos 12 deveria atrair para si mais 12, e cada um deles mais 12. E aí, esses que são enviados por Jesus são enviados por ele debaixo de uma delegação, uma transmissão de autoridade e de uma proteção que Castellanos ele dá esse conceito de cobertura espiritual, mas depois esse conceito é aperfeiçoado na América Latina, e aí eles começam a falar sobre guarda-chuva, né? Debaixo de um guarda-chuva espiritual, e aí as pessoas, então, debaixo dessa proteção, teriam direito a todas as bênçãos do Evangelho. E essas bênçãos, obviamente, têm a ver com os outros vídeos que nós já fizemos. A teologia da prosperidade, a positiva, a quebra de cadeia de maldição hereditária. Você que não assistiu os vídeos tem que assistir para você entender o que a gente já conversou, porque o Castelano não inventou a roda. A grande sacada das heresias é que os caras não inventam a roda. Eles vão reproduzindo, né? Eles vão repetindo de forma cíclica, né? Exatamente. Foi aí que o Castellanos fundou o que nós conhecemos como G12, que é o grupo dos 12. O G12 tem esse nome baseado nesse conceito de cobertura espiritual. E aí o que ele fez? Ele juntou duas coisas que já existiam no mundo. Uma, que é o discipulado 1 a 1 do Opus Dei, que é um conceito católico. Sim, sim. Bem ortodoxo, inclusive, o Opus Dei, né? Bem conservador, que é você ali... É quase que uma adaptação das filosofias orientais, porque no Oriente, de forma milenar, é comum essa coisa do mestre e do discípulo, onde o mestre tem a autoridade suprema e o discípulo é um servo do mestre, né? Ele vai ali... O conceito da servidão mesmo, né? É servidão. O cara tem um poder maior, uma autoridade maior, e o Opus Dei, que é uma ala conservadora da Igreja Católica, tinha essa sacada de discipulado. Junto com o Opus Dei, o Castelano pegou a ideia de grupos pequenos do Paul Yang-Shu. Paul Yang-Shu, pastor da Igreja do Evangelho Pleno na Coreia, que depois mudou o seu nome para David Yong-Shu, né? Que foi o autor do livro que explodiu no mundo chamado Quarta Dimensão. Esse da Quarta Dimensão, eu lembro até do Malafaia, cara, falando desse. Quando o Malafaia tinha bigode ainda, né? Isso há muitos anos ele falando, não, que esse livro ele é transformador, e se você concebe o pensamento, você idealiza aqui, ele se materializa aqui. Isso influenciou muita gente que tinha expressão na igreja evangélica, né? Principalmente na década de 90. O problema das igrejas da América Latina, especialmente aqui no Brasil, né, que a gente já falou sobre isso várias vezes, é que a pobreza do ensino, Sim. A pobreza da educação, a falta de formação pastoral e o claro, transparente interesse em ter dinheiro e poder constante nas nossas igrejas faz com que as nossas comunidades de fé sejam suscetíveis, sensíveis, frágeis e estão expostas o tempo todo a qualquer tipo de maluquice que vem de fora, sem filtro. Não tem filtro. Porque você não pode nem falar que você não concorda, que você rapidamente é
incluído, né? O Poang Shua, inclusive, ele foi apresentado aqui no Brasil durante muitos anos como pastor da Assembleia de Deus. Eu várias vezes assisti em congressos e conferências das quais eu participei, porque eu estou envolvido nesse negócio há mais de 30 anos na minha caminhada, onde ele foi apresentado como o pastor da maior igreja Assembleia de Deus no mundo. O Poang Shua nunca foi da Assembleia de Deus, ele era da Igreja do Evangelho Pleno, que na verdade nada mais é do que uma ramificação dos conceitos que nós já trabalhamos aqui, Oral Roberts, Benny Hinn, Kenneth Hagin, essa galera. Na verdade, é uma miscelânea disso tudo, né? Uma grande miscelânea, né? Enfim. Bom, o que o Castellanos ensinava? Ele ensinava que você teria que ter uma liderança sólida, consistente, forte, poderosa. Ele trouxe a perspectiva da hierarquia, né? Dos que são maiores, é um maior do que o outro mesmo, literalmente. É uma hierarquia, hierarquia e serviço, hierarquia e serviço. Então, são líderes discipulando líderes, que discipulam líderes. Daí também vem aquela ideia de que todo mundo é líder, todos são líderes. Na igreja, todos são líderes, porque todos lideram. E ele começou a imprimir esse ritmo, e chegou no Brasil na década de 90. A década de 90 talvez seja a década mais turbulenta em termos de teologia no Brasil, porque você tem o movimento das comunidades evangélicas surgindo, com Asaf Borba, Ademar de Campos e as comunidades. E isso mudou a liturgia das igrejas. Esse movimento surge num instante histórico, em que as igrejas históricas estavam muito fragilizadas, as igrejas tradicionais, elas perderam o mote do tempo, então foram perdendo membresia. As comunidades evangélicas, então, surgiram como resposta a uma geração de pessoas frustradas, cansadas, enjoadas, com aquele sistema engessado, e a gente tem que dizer isso mesmo, que as igrejas históricas ficaram engessadas. E as igrejas emergentes surgiram e começaram a ensinar. E aí, junto com as comunidades, veio o movimento neopentecostal brasileiro, né? Que traz aí a Igreja Universal, a Igreja da Graça e várias outras. E logo depois surge o nosso querido amigo René Terranova. O René Terranova é o símbolo, o ícone do movimento G12 no Brasil. Mas tem uma questão aí, né, Leclerc? Assim, concordo com você. Eu particularmente considero que na década de 90, embora as comunidades evangélicas tenham sido uma resposta ao pragmatismo que as igrejas históricas estavam, também, eu teologicamente, particularmente, considero também que a década de 90 é a década... É que às vezes eu brinco com meus amigos, né? Mas é aquela década do Satanás no que diz respeito à teologia. Porque é bem por aí mesmo, né? Assim, a pobreza teológica também veio à tona. Vamos pensar com a perspectiva da educação, você é professor e eu também. Uma coisa é você desconstruir um conceito errado e colocar outro no lugar, que é o nosso papel como professor. Outra coisa é você desconstruir tudo e não colocar nada no lugar, que foi o que aconteceu no meu projeto. Está tudo errado. O que tem agora? Não sei. Nada, é só a crítica sem a resposta, realmente, né? Agora, eu me lembro muito do René Terranova, porque assim, ele veio... Tem algumas questões que eu acho que você já vai adentrar também, né? Mas eu me lembro que a grande celeuma aí mesmo foi assim, que o René Terranova, ele surgiu naquele movimento crescente de apóstolos, né? Teve uma época que todo mundo era apóstolo, acho que ele é precursor talvez no Brasil aí, posso estar errado, mas eu acho que era o Estevão Hernandes da Renascer que se auto-ungiu o apóstolo, né? E com isso ele abriu aí uma porteira onde um monte de bois passaram também querendo ser apóstolos, e temos aí vários até hoje. Mas o René Terranova, ele teve uma proeminência muito grande, por quê? Porque ele não podia usar o nome G12 no Brasil, até por questões de direitos autorais, né? Acho que teve uma treta aí, você sabe dessa treta aí, não podia usar o G12. Aí o René Terranova, como, né, você bem... tudo dinheiro, né? É o que a gente fala. O cara não pode usar G12 porque tem problema de direito autoral, o outro cara não pode usar missão integral porque tem problema de direito autoral. Exatamente. Então, eu lembro que de forma bem genial, né, e bem inescrupulosa também, assim por dizer, o nosso querido Terranova, ele lançou se não me engano, foi o M12, que é um movimento que estava ali debaixo da missão da igreja dele lá, e dentro da Renascer, vendo esse modelo, lançaram o R12,
E aí várias outras igrejas começavam com alguma coisa 12, né? Alguma coisa desse tipo, né? Depois foi bem interessante isso. Depois todos eles se desdobraram e surgiu o MDA, que é a mesma coisa. MDA, que é o modelo do discipulado apostólico, né? Um outro, que era... Eu lembro, assim, tinha uma galera que usava o nome GDA, por causa da questão do MDA, que era o Grupo de Desenvolvimento Apostólico, que é a mesma coisa, só muda o nome, era a mesma sigla, né? E tinha mais um, cara, tinha o M12, R12, tinha esse MDA. Você falou, eu falo isso toda live, né? Cada tópico que você levanta dá outra live. Dá outra live, né? Mas essa dos caras não usar o nome para o direito autoral é a prova clara do que você está falando, né? Se os caras estivessem realmente focados no reino, não, vamos trazer algo para o reino, não sei o quê, não tinha essa patifaria, mas assim, da mesma forma, Leclerc, aí eu acho que também você vai entrar nesse caminho, é que assim, mesmo com esse movimento das igrejas, comunidades evangélicas, como uma resposta ao pragmatismo e até mesmo ao ostracismo de algumas igrejas históricas na década de 90, a visão que eu faço é que esse modelo, esse discipulado 12, esse M12, embora extremamente herético, até fazendo o método ser mais valioso do que o conteúdo em si mesmo, ele também foi meio que uma resposta, meio que ao ostracismo também das comunidades recém-surgidas, porque me parecia que era aquela coisa que não se tinha uma teologia saudável, não que o M12 e R12 tenha, né, alguma coisa desse tipo, mas a coisa parecia, para quem estava envolvido, um pouco mais intimista. Por quê? Porque o cara tinha que estar lá na reunião dos líderes, lá tinha que participar de tudo, então a igreja sugava o cara, dava para o cara um monte de coisa para fazer e o cara se sentia útil. E talvez esse ativismo foi eu vejo que a grande questão aí desse R12, dessa manipulação toda, ele vai diretamente afetar um monte de gente justamente no ativismo, porque as pessoas achavam que pelo muito fazer, estavam lá servindo a Deus, né, fazendo chamado, alguma coisa desse tipo aí, né? Enfim. Cara, eu não sei nem por onde começar. Vamos voltar lá no MDA. Não, primeiro no René Terranova. Deixa eu assim, pontuar algumas coisas que são importantes. Primeira coisa que todo mundo que está assistindo precisa saber é o seguinte: por trás de toda ideia revolucionária tem um braço de ditadura. Muito bem. Por trás de toda ideia revolucionária tem um braço ditatorial. O cara te vende um peixe aí de libertação, né, romper com os grilhões, mudar não sei o que, renovação, avivamento. Eu tenho origem pentecostal, né, cara? Eu nasci numa igreja pentecostal e eu fiquei com o ranço dessa palavra avivamento. Porque ela foi mal utilizada no nosso país, que é uma forma de você dizer o seguinte: tudo que aconteceu até agora está um lixo. Bom mesmo o que vai acontecer daqui para frente aqui entre a gente. Então, de fato, esse é um primeiro problema. Toda ideia revolucionária, se alguém chegar na tua igreja lá propondo uma ideia revolucionária, romper barreira, mudar não sei o que, avivamentos, aquela, pula fora que é furada. Tem um braço ditatorial. Segunda coisa que é importante a gente pontuar é que nós, eu e o Cico e milhares de outros cristãos, nós não somos contra a ideia, a manutenção e a implementação de grupos pequenos. Pelo contrário, não tem coisa mais legal, mais bacana do que estar na casa dos irmãos, entre os irmãos, com poucos irmãos, porque essa coisa das mega igrejas também é um problemão. Então, Leclerc, você me permite só um parênteses aí para complementar o que você está dizendo? Pelo amor de Deus. Olha só, isso tão que o Leclerc está dizendo é verdade. Marco, eu nunca fui contra a grupos pequenos, até porque eu tenho uma visão muito clara e incentivo muito as plantações de igrejas que começam a partir de reuniões caseiras e que se começam a ser constituída ali uma comunidade local a partir de uma coisa relacional. Então, que é um abismo de diferença você sentar com uma pessoa para ensinar o evangelho, aí você ser um líder de G12, de M12, onde você manda na pessoa, inclusive, se naquele dia da reunião, como já tem relatos aí, se você não for de camisa branca, você está fora da visão. Isso daí não é evangelho, isso é uma manipulação, isso é uma máxima de manobra, até o Janilton comentou aqui, ó, é o marketing de multinível gospel, eu acho que é muito pior do que isso, tá? E isso não reflete o evangelho, porque assim, quando nós falamos o pessoal falava há muito tempo, né, de igrejas orgânicas, né, eu acredito que há um valor na igreja orgânica quando ela começa, você está ali com as pessoas ensinando o evangelho,
Eu, particularmente, já tive a oportunidade de plantar igreja, Leclerc, eu fiquei 3 anos, cara. 3 anos só pregando o evangelho. Durante 3 anos só falando o primeiro ano Mateus, sabe assim? O segundo ano Marcos, terceiro Lucas e João. Desse jeito, pregando positivamente sobre isso. E com as reuniões nas casas também, né? Se você está próximo das pessoas. Isso é uma coisa. Esse movimento, como o Leclerc já vai também pontuar, é absolutamente oposto disso na sua essência. Embora visualmente as pessoas podem achar, não, é uma reunião caseira, com 12 não sei o quê. Desde os ensinos, das doutrinas e do modo de operação, é muito claro que o que as pessoas estão querendo ali são manipular pessoas, e também porque é a mão de obra mais barata, né? Você manipula a pessoa faz tudo pela igreja, e aí você começa a tratar ela como o pior dos escravos, como aconteceu aí, e N outros casos que a gente sabe, né? Verdade. Então, por trás de toda a teologia revolucionária tem um braço tirano. A gente aqui não é contra a grupo pequeno, de forma alguma, nem a lideranças pequenas. E uma outra coisa que eu quero pontuar, dentro desses comentários que o Marco fez, é que o conceito de apóstolo no Brasil, né, essa ordenação apostolar ou apostólica, que começou nos anos 90, ela surgiu para que alguns homens sem história, sem tradição, sem aprovação, sem apoio, sem suporte, sem nenhum tipo de respaldo de outras comunidades de fé, pudessem invocar para si mesmos uma autoridade espiritual superior aos demais. Porque quando o cara. Exatamente. Porque se o cara disser assim, eu sou apóstolo do evangelho negociável, significa que o evangelho negociável enviou. Então vamos supor que o Marco chegue para mim e ele eu preciso que você me ajude com um seminário que a gente vai abrir lá em Roraima. Você vai? Vou. Então, nesse sentido, para cumprir esta missão, eu me torno, entre aspas, um apóstolo do evangelho negociável, enviado por ele para cumprir uma missão. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é o cara tentar colocar sobre si mesmo o conceito de que ele é um apóstolo de Cristo, trazendo aquela ideia bíblica do cara que foi escolhido por Deus de uma forma mística, superior, transcendente, para uma coisa sobrenatural. E aí, o apóstolo, você que está assistindo, né? Quem são os apóstolos de Cristo? Pô, são os caras que escreveram a própria Bíblia, né? É basicamente isso. O apóstolo tem a voz do cânon sagrado. Paulo, João, os caras falaram, escreveram, Pedro. O que eles falaram e escreveram é o que a gente ensina hoje. É a base da nossa fé. Então, quando alguém se autodenomina apóstolo, na verdade, está dizendo o quê? Que ele é um sacerdote, um profeta, um servo, um braço. Né? Se fosse Game of Thrones, a gente diria que é a mão do rei. Fala em nome de Deus. É o que a gente chamava na época de papismo gospel, né? Exatamente. O cara queria ser o papa da igreja brasileira, né? Exatamente. Fala, já contei aqui que eu participei de um evento, já contei na outra live, né? Eu participei de um evento aqui no Rio de Janeiro, na primeira década do século XXI, no Rio Centro, num evento onde o René Terranova estava presente. Devia ter mais ou menos umas 15 a 20 mil pessoas. Quando o René Terranova ia falar, na hora que ele ia começar a falar, a Ludmila Ferber, que também faz parte desse grupo, e depois eu espero que a gente possa falar disso, né, Marcos? De quanto se canta e se reproduz coisas nas comunidades que são, na verdade, fundamento para esse tipo de ensino. A Ludmila começou a cantar, dizendo assim, o nosso apóstolo está chegando. Eu estava lá, pô, não teria por que inventar uma coisa dessa. Não, que me dá uma dor no coração, meu coração até desfibrila quando eu escuto umas coisas dessas. Adoro aquele jeito dela de cantar, as músicas que ela compõe. Toquei e cantei muito as músicas da Ludmilla. Mas ela disse, o apóstolo está chegando, ela tinha acabado de cantar um hino espetacular e ela começou a cantar aquele mote lá, já que a gente está falando de pirâmide, já começou a cantar o mote, né? Chegou a nossa hora, sabe qual é? Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de vencer, é tempo de vitória. Enquanto ela cantava, o René Terranova foi entrando, e eu vou dizer, cara, poucas vezes na minha vida eu vi um lugar tremer. Parecia o Maracanã, em dia de Fla-Flu, entendeu? Nos tempos áureos do Maracanã,
que eu também fui quando tinha fosso, arquibancada, parecia o Maracanã. Cara, não é só uma linha de pensamento. É uma corrente de idolatria mesmo, né, cara? Exatamente. A gente pode realmente transcender os conceitos do Antigo Testamento de idolatria. É impressionante. Sim. O cara realmente é visto por aquele... Como semideus, vice-deus. Como vice-deus, como a quarta pessoa da Trindade. É impressionante. É assustador. E tudo que ele diz é Deus falando. Então, de tudo isso que nós conversamos até agora, Marco, que nasce o conceito de cobertura espiritual. Porque quando ele fala, a gente está citando ele porque ele é o ícone, né? Mas poderíamos citar vários outros. Quando ele fala, é Deus falando, pô. E como é que você vai dizer não para Deus? Sim. Aí começa. Por isso que eu falo assim que é o papismo gospel, porque de modo muito semelhante com a Igreja Romana, que até hoje, né, defende a infalibilidade papal, um cara desse, como ele aparece como um vice-deus, como você falou, a quarta pessoa da Trindade, ele é infalível. É como se o ser humano ali não existisse, né? É a própria personificação da voz de Deus ali, trazendo aquelas baboseiras que eles falam que é a palavra de Deus, né? E enganando a muitos, e nesse sentido que nem quando você relata uma coisa dessa, é que a gente consegue ter a dimensão do quanto isso é entranhado, cara, na vida das pessoas. É incrível isso, incrível. A gente sabe, a gente também já falou aqui nas lives, para você depois que quiser assistir, que as heresias no Brasil elas têm um impacto muito forte, porque o brasileiro ele é de natureza, por natureza, sincrético. Né? Sim. A gente tem aqui o misticismo, o sincretismo, o folclore, infiltrados, né, entranhados na nossa cultura. Então, o brasileiro, cara, já tem eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com religião. O time de futebol vai estrear um uniforme novo. Ok? Qualquer time. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Internacional, Grêmio, não importa. O cara fez o uniforme novo. Estreou com o uniforme. Tomou uma goleada, nunca mais usa. Pode olhar aí, você vai ver. Os caras têm dificuldade, porque aquilo ali... É superstição mesmo, né? Está na nossa cultura. Está na nossa cultura. Não adianta. Não adianta. E aí, esses caras geniais, eles são geniais mesmo. Eles percebem essa fragilidade cultural, religiosa, teológica, bíblica, e aí impõem essa ideia de que eles são homens especiais, espirituais, e começam, então, o massacre, porque a cobertura espiritual, desculpa, parece uma coisa muito bacana, né? Mas é um massacre emocional, um massacre religioso, e você praticamente se alista num exército. Você está ali comandado por generais, autoridades, né, comandantes de alta patente, fazendo o que eles querem para eles mesmos. Basicamente é isso que acontece. Então é nisso tudo, nesse contexto, Castelano, 91, G12, M12, MG12, GM12, MDA, o que você quiser chamar, Vida Vitoriosa, e ainda tem os retiros, né, Marco? Que eles começaram os famosos encontros com Deus, né? Que foi. Deus, né? Peniel! Mas, assim, olha, eu queria relatar aqui algumas questões, ô Leclerc, agora que você já bem conceituou aí a questão. Uma das coisas, talvez as características mais comuns que a gente vê, e falar um pouquinho até do que já passamos aqui no Evangelho Negociável, né? Se você buscar postagens antigas aí, coisa de 2015, 2014, você vai ver que tinha uma época que nós batíamos muito de frente com isso, porque as coisas chegavam para a gente, né? As pessoas vinham no nosso inbox, no e-mail, e vinham relatar aí muitas questões que eram oriundas, né? Destas igrejas, e não só dessas, tipo Sara Nossa Terra também, que também tinha essa questão desse modelo de discipulado apostólico, várias igrejas, né? Na verdade, são dissidências, né? Todas elas. Sim, né? sim. São todas, exatamente, dissidências, ramificações daquilo que teve, né? Nossa Terra, Fonte de Vida, sim. Né? Saíram desses mesmos movimentos. Exato, saíram e reproduziram dizendo assim, não, no nosso jeito é melhor, mas é mais do mesmo, porque era muito linear e assim, muito padronizado. Exemplo, a primeira das coisas que essas igrejas que adotavam esse modelo, que eu percebi claramente, era a busca por jovens. Por quê? Primeiro,
Jovens são mais intensos nas coisas que fazem, né? Quando eles encontram alguma coisa, eles mergulham de cabeça. Esse modo de operação, sempre alguém mais velho, né, exigindo, cobrando, não, você tem que pagar o preço, você tem que fazer, e etc, etc, etc. E isso, num primeiro momento, para muitos jovens fazia sentido, porque o cara estava na vida perdido, não tinha o que fazer, não sabia para onde ir, buscava desesperadamente uma figura talvez paterna, ou encontrar alguém que ele pudesse dizer assim, não, esse cara ou essa mulher é meu líder, é minha líder. Isso tinha muito, né? E depois que eu vi esse movimento crescendo absurdamente, com os abusos também, porque as coisas andavam, né, lado a lado, então eu comecei a ver isso quando eu era mais jovem, né? Mas quando a gente começou o projeto do Evangelho Negociável, eu achei realmente que já tinha diminuído um pouco, mas nós começamos a receber muitos relatos. Vou te dar um exemplo. Uma igreja aqui de São Paulo, que foi em 2015 que aconteceu tudo isso, né? Eu recebi um vídeo do pastor dessa igreja aí, a igreja chama MEMA, Missão Eis-me Aqui. É uma igreja que atua com esse modelo de 12, enfim, atua desta forma. Eu recebi um vídeo do pastor dessa igreja, onde ele estava numa reunião, eu acho que mas era uma reunião muito grande, com muitas pessoas, onde ele dizia o seguinte: lá no inferno vai ter uma porta dizendo assim, ó, aqui é a porta daqueles que falam, eu não concordo. Então, quando o seu pastor falar alguma coisa e você dizer, eu não concordo, tem um lugar especial para você lá no inferno. Isso o cara falando na igreja dele. Quando eu recebi esse negócio, eu fiquei aí extremamente irritado e postei na página falando assim, ó, esse é o nível da manipulação e etc e tal. Cara, eu acho que nesse dia, sem exagero, Leclerc, eu devo ter recebido umas 5 ou 6 ameaças de morte. Dos liderados. Porque aonde já se viu você tocar no ungido do Senhor, aonde já se viu você falar mal do meu pai espiritual, e assim, tudo que eu recebia... Medieval, né, cara? Medieval. Assim, os caras falando, eu vou buscar você na tua casa, eu vou matar você, e assim, tem um momento que eu falei, cara, os caras vão me achar, e aí foi, assim, uma coisa um pouco pesada, porque que nem meus pais são da polícia, né? Então eu já bati um papo com meu pai, expliquei para ele, falei, pai, tem uns caras me ameaçando de morte, eu não sei o que eu faço aqui, acho que os caras vão vir me buscar, né? E aí a gente fica com medo, porque a gente não sabe o limite do cara. Você não sabe onde o cara vai, né? E o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou, assim, aí de um dado momento me deu aquela coragem de, assim, ó, cara, é o seguinte, se eles vierem aqui, eles vão arrumar também para a cabeça deles, é o seguinte, agora eu vou expor mais ainda essas questões. Então, toda ameaça de morte que eu recebia, eu publicava na página. Toda ofensa, todo xingamento, toda acusação que fazia, pra você ter uma ideia, teve um cara que ele foi no meu perfil pessoal, olha para você ver, eu tava na festa na casa de um vizinho aqui, de onde que eu moro já, e tava tendo um churrasco, e eu estava na festa, eu bati uma foto segurando um copo de coca na mão, olha para você ver, com o vizinho, tava abraçado, e tinha outras pessoas na festa, que naquele álbum de fotos do Face, tinha gente com cerveja na mão, mas eu não bebo, né, e ainda que bebesse, estava na minha casa, estava aqui, né, tudo, mas não era a questão. O cara começou a falar, essa foto minha com o copo de coca na mão, eu soube que passou até no telão da igreja, dizendo aqui, ó, esse é o cara, esse é o pastor aqui, ó, ele bebendo, me acusando de beber, de ser alguém que fosse alcoólatra, né? E aí eu respondi para esse cara, eu falei, então, vocês divulgaram a minha imagem, que eu não tinha essa prova em documental, né? Eu falei, mas vocês vão ter que provar que eu estava bebendo, né, cerveja, bebida alcoólica, alguma coisa assim, porque eu tinha muitas testemunhas, inclusive tinham pessoas da igreja que eu estava pastoreando junto comigo na festa, né? Então, ou seja, eles não têm limites quando se trata de falar mal do pastor deles, né, alguma coisa assim, mas foi um período bem turbulento, porque, assim, muitas e muitas e muitas mensagens de ameaça e tal, mas, assim, de morte, que eu me lembro mesmo, acho que foi umas 5 ou 6, e nós expusemos todas essas pessoas, e aí a coisa foi para um nível tão pesado, Leclerc, que como eu estava recebendo ameaça de uma pessoa de morte e tal, teve um cara especificamente que já tinha falado com meu pai, já tinha até falado com um advogado nosso que a gente ia ir para uma questão judicial, porque o cara estava num nível de conversa nos nossos chats aí do Evangelho Negociável, que ia me matar, que ia me matar a minha família, o cara passou dos limites qualquer que sejam, né? E aí a mãe do cara, olha para você ver como é que é a coisa, a mãe desse cara, desse moleque, era um menino de 18 anos, tá? Me procurou no meu inbox pessoal, porque ela me achou no Facebook, ela veio falar comigo o seguinte, pastor Marco, pelo amor de Jesus, tenha misericórdia de mim.
meu filho está sendo arruinado nessa igreja, meu filho está sendo destruído nessa igreja, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, o pai dele já morreu, ele não tem ninguém, e por causa desta mãe é que eu não tomei nenhuma atitude judicial, porque eu fiquei com compaixão dela. Eu me pus no lugar dela e eu pedi desculpa. Eu falei, então a senhora, por favor, dá um jeito no teu filho, e o filho tá falando que vai me matar aqui, cara, só porque eu não concordo com a idiotice que o pastor dele tá falando. E aí ela me ligou, eu passei meu telefone para ela me ligou, conversamos, eu falei, não, tudo bem, então eu não vou fazer nada, a senhora fique tranquila, né? E aí, depois dessa conversa que eu tive com essa mulher, sumiu. Eu não sei o que ela pode ter feito lá, se ela conversou com alguém lá, sumiram, né? Mas, e essa igreja ela existe até hoje, tá? Só que ela não é acho que se eu não me engano tem uma sede dela lá no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, e tristemente, né, com essa exposição que nós tivemos nessa época, da mesma forma que que eu recebi muitas ameaças, eu também recebi muitas e muitas pessoas que estavam esgotadas, né, esgotadas. E não só dessa igreja. Teve uma coisa que eu acho que foi um marco muito interessante na nossa história, foi isso. Deu esse problema todo, mas quando acalmou, quando eles pararam de me ameaçar, de me caluniar, de fazer essas coisas, houve um efeito reverso, né? Muitas pessoas que estavam lá saíram, e eu tenho contato com gente que saiu naquela época, consegui encaminhar para igrejas que são saudáveis, graças a Deus, mas também de outras igrejas, e alguns a gente até colocou aqui na página, exemplo, Sara Nossa Terra, né? Tem um relato aqui na página de um ex-sobrevivente, ele se denomina sobrevivente, de um ex-membro sobrevivente da Sara Nossa Terra, e ele relata as coisas aí, pelas quais ele se passou, e eu tenho amizade com esse rapaz até hoje, inclusive. Então, era muito pior do que eu pudesse imaginar. Eu achava que eu tinha visto alguma coisa, entendeu? Eu achava que eu tinha visto de perto alguma coisa, mas quando nós expusemos tudo isso, eu percebi que eu não tinha ainda visto a dimensão, primeiro, do nível de manipulação que esses caras fazem, tá? Segundo, de como eles não têm misericórdia das famílias, porque, no fim das contas, essa mãe que me pediu para não fazer nada, ela foi uma das mães e pais que eu conversei desses jovens por muitas e muitas e muitas vezes, cara. Incrível isso, né? E aí tem um segundo fenômeno, que é um fenômeno que ele acontece no médio prazo. Qual é esse segundo fenômeno? Os jovens se frustram. Explico. Eles se enfiam dentro da igreja, nessa conversa de não, vou ser líder, vou ser pastor, despreparadíssimos em todos os sentidos possíveis, emocional, teológico, para serem pastores, mas assim, como a igreja precisa crescer, a cabeça desses caras o crescimento é a abertura de igreja, né? Eles acabam indo ser pastores com 20 anos de idade, 21 anos de idade, com pouco recurso financeiro. Aí quando acontece o quê? O cara chega com uns 28 anos de idade, 29, o cara olha para si e ele vê, cara, não consigo evoluir na vida, né? Não tenho uma profissão, eu não estudei, não fiz, porque até isso, né, tem igrejas que falam assim, se o cara vai falar, olha, eu vou dar uma segurada por aí, fazer uma faculdade, não, você está fora da visão, você não serve, você sabe que tem isso, né? É uma seita, né, cara? Essas igrejas, elas têm essas comunidades, elas têm um comportamento clássico de seita. Exato. E aí eu me lembro, cara, olha como esse mundo dá as voltas, né? É uma coisa quase pagã isso, mas esse mundo dá muitas voltas, né? Fui fazer o casamento de uma pessoa, de um casal de amigos, e que a moça era ex-participante dessa igreja mesmo aí, e o irmão dela era um dos pastores que me achincalharam na época. Olha para você ver que mundo pequeno, que bonito isso, né? E aí eu fui lá, fiz o casamento e tal, o cara, meu, todo espiritual, nem olha na nossa cara. É claro, né? Vai falar o quê? Né? E tamanha é a vergonha desse cidadão, porque assim, isso que eu falo para você que é trágico. Esse cara casou, esse rapaz aí que era o irmão dessa moça que eu fiz o casamento, ele casou, é vagabundo, né? Quando eu falo que o cara é vagabundo de igreja, é o cara que quer ficar vendo da obra e não quer sustentar a coisa. Tá esperando cair o dinheiro do céu, né? Até hoje, pelo que sei, vive na aba da mãe, porque quando aperta o calo, né? Vou lá na casa da minha mãe almoçar, aquelas coisas. A coisa ficou tão ruim que nem o aluguel deles conseguiam pagar uma época e foram morar na casa da mãe. Aí a mãe, vendo tudo isso, vendo que uma filha passou por um problema e o filho está lá encruado, não concorda daquilo, né? Fica num dilema, tenta trazer a realidade do filho, o filho não ouve. Então, assim, dessa forma, existem milhares, eu posso dizer para você, milhares de pessoas em situações muito semelhantes ou piores
do que essa mãe, do que esse pai que sofre por isso. Porque este é o grande ponto. Hoje, quando eu falo dessas questões do abuso espiritual, eu vou dizer que, entre aspas, entendo o jovem, porque o jovem ele é assim, ele vai para cima, ele é intenso, ele quer fazer, ele quer dar sentido à vida. Ele está errado seguindo falsos pastores, mas ele quer fazer a coisa. Agora, as grandes vítimas, que são essas pessoas que verdadeiramente sofrem até um despertar futuro, são os pais. E os pais vão falar na igreja, os caras são mal recebidos. Eu tenho relatos, cara, de pais que foram na igreja lá e são mal recebidos, até porque esse grupo que manipula os jovens, eles chamam esses caras de pais. Então você vai ver nas redes sociais, você vai ver em discurso, o pastor fulano é meu pai. O fulano, uma coisa é você ter o respeito pelo cara, eu até entendo isso, mas assim, a coisa vira mais do que uma questão de família, assim, é Deus no céu e o cara na terra. É incrível. Esse poder de manipulação é surreal. E a minha, na época, né, a nossa treta aqui, qual era? Era justamente questionar que nível de idolatria é esse que o cara não pode ser questionado. Primeiro, né, se a gente for levar o pé da letra, né, o cidadão falando lá que no inferno tem uma sala especial dizendo assim, ó, aqui é a turma do não concordo. Aonde está isso na Bíblia? Isso não existe, né? E o cara usa isso para criar medo, porque quando ele fala isso na reunião, um monte de gente, é isso mesmo, amém. Né, o pessoal não processa, né, que estava falando amém, né? Enfim, desculpe o longo parênteses aí, mas era... Acho que é um depoimento importante que provavelmente quem está vendo ao vivo ou vai ver depois vai acabar se identificando com isso de alguma forma. Sim. E mostra com muita clareza a tragédia da igreja brasileira. Tragédia. Parece que quando a gente fala disso, né? Sim. Eu já passei por essa experiência várias vezes. Você começar a apontar essas questões e a pessoa falar para você, você está amargo, você está com o coração amargo, né? Sim. Você está com o coração azedo, uma expressão que um pastor usou para mim, é porque você está azedo. Então tá bom, então é isso. Na verdade, a gente tem um grupo que manipula, essa coisa da cobertura espiritual é uma manipulação. Sim. E vira abuso, porque vai esgotando as pessoas até o fim. Tem um grupo que vê tudo isso e se omite claramente. Não faz nada, sim. Está acomodado na situação. Então, dane-se. Né? Quer ver uma frase de igreja muito comum, que muita gente diz, que mostra a omissão? É a seguinte: eu não quero saber o que o pastor faz com o dízimo. O que importa eu fiz a minha parte. É que eu tenho o compromisso de dizimar. Quer dizer, isso é uma omissão total. Total. Grave, grave. É quase que uma cumplicidade com aquilo que se faz sem questionamento. A Ellen está dizendo aqui que foi chamar de rebelde. Ellen, se você chamar de rebelde, você pode até dizer, pode até falar com orgulho que você é até light, se chamar de rebelde. Sim. Eu lembro, o Leclerc, que assim, o padrão das lideranças que manipulam é, primeiro, exaltar o seu ego, dizer que você é isso, aquilo outro, blá, blá. Depois, te botar para trabalhar. E depois, quando percebe que você não é mais útil, por alguma razão, seja porque você questiona, seja porque ele tem outros para usar, então ele vai te expor, te humilhar, te enfraquecer, te envergonhar, te esgotar para que você possa sair sozinho, ok? Porque o grande barato desses movimentos evangélicos é forçar o cara a sair, até que não aguente mais e saia, e aí sai sozinho, com a mágoa, com a tristeza, com o problema, e a igreja continua. E as igrejas, e é importante que se fale isso com muita clareza, as igrejas, de forma geral, são omissas nesses processos, porque veem as coisas acontecendo, veem as pessoas sendo humilhadas, veem as pessoas desaparecendo, sendo execradas publicamente, muitas vezes humilhadas, e os irmãos simplesmente não fazem nada, eles se calam, eles lamentam, lamento que você passou, conversa para boi dormir. Na verdade, tem uma doutrina, Marco, teológica, que prevalece no Brasil, que se chama a seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. No final das contas, é cada um por si, meu irmão, e dane-se o resto. Olha só, eu lembro, Leclerc, que a coisa é tão grave,
Nós já até falamos aqui, desculpa, Marcos, só para não... Imagina, vai lá. No finalzinho, quantas igrejas foram abertas? Os caras não são corajosos nem para trocar o nome. O cara bota lá, Batista Alvorada, Assembleia de Deus Novo Amanhecer, Metodista Novo Tempo, né? Congregacional Novo Dia. Por que o cara faz isso? Porque ele não abre mão nem da marca. Ele quer te ensinar uma maluquice, quer ganhar dinheiro, quer te esgotar, ou quer sair por caminhos doutrinários terríveis. Às vezes o cara nem acredita mais na Bíblia, como a gente viu recentemente aí na televisão, dizendo que Jesus, na verdade, não ressuscitou, mas o cara continua mantendo lá uma marca para atrair pessoas, porque afinal, isso aqui é uma igreja batista, isso aqui é uma igreja de assembleia, isso aqui é uma igreja congregacional. Então eles estão enganando mesmo, é um processo de engano. Os apóstolos, nesse caso, quando se autodenominam homens e mulheres de revelação, eles acabam inseridos nos textos bíblicos que dizem que nos últimos dias muitos diriam: eu sou Cristo, eu sou Cristo. É bem isso mesmo, é o espírito do anticristo que opera. Os caras que se autodenominam líderes espirituais. E nós, para terminar essa fala aqui, apontamos alguns que são ícones, mas vamos falar a verdade, né? Tem muita gente aí que não é famosa, que é desconhecida, em igrejas pequenas, em igrejas menores, em igrejas estruturadas, que estão fazendo a mesma coisa. Sim. Que estão fazendo a mesma coisa, massacrando as pessoas. O caso que você virar para cá, né, por causa da câmera, o caso que você compartilhou com a gente aqui agora é um extremo, né? Sim. Bem próximo da seita, porque fica aquela coisa alucinógena, né? O cara... Exato. Divino. Aquele cara que matou que matou centenas de pessoas envenenadas, lembra lá o pastor americano? Tem um documentário sobre ele, famosíssimo aqui no YouTube, você pode assistir, que ele era um pregador do evangelho, mas ele foi mudando com o tempo. Então, o documentário não é baseado em comentários. O documentário é baseado em depoimentos das pessoas que sobreviveram, das pessoas que não morreram envenenadas. Tem um cara que diz o seguinte: teve um culto que eu estava presente, que ele pegou o microfone e disse: a Bíblia não é a palavra de Deus. Meu Pai do céu. Eu sou a palavra de Deus. Misericórdia. Ele pegou a Bíblia e arremessou a Bíblia contra a parede. Porque se tem uma coisa que esses caras sabem fazer, é espetáculo. Sim, não, o showzinho é top. Eles são performáticos, a gente tem que reconhecer. Ele jogou a Bíblia na parede, e esse homem que dá o depoimento, ele conta o depoimento estarrecido, diz assim: olha, a igreja toda em silêncio, e nós olhamos para aquela cena e o pastor disse: viu, irmãos, se a Bíblia fosse a palavra de Deus, eu estaria morto agora. Deus teria me fulminado, teria tirado da minha vida. Mas não é verdade. Então, aos poucos, eles vão inserindo falsos ensinamentos, às vezes absurdos, como esse que o Marcos relatou aqui sobre a porta do inferno, e às vezes muito sutis. Por exemplo, frases que caracterizam cobertura espiritual e abuso espiritual. Assim, eu sou seu amigo, eu quero o seu bem. As pessoas aqui na igreja não te entendem, mas eu entendo você. Sim. As pessoas não valorizam o seu dom, mas eu valorizo. As pessoas aqui da igreja têm inveja do seu dom. Aqui na liderança, no meio dos pastores, há pastores que têm inveja do seu dom. Mas quer saber a verdade? Ninguém é igual a você. Você é melhor do que todos os outros. Cara, você tem problema. Você tem um problema, mas você é uma pessoa tão abençoada. Eu vou te ajudar. Você tem essa dificuldade, mas eu vou te ajudar, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Ninguém vai encostar em você, você vai ver. Então, fica essa coisa do cuidado, de um falso apacentamento, de um falso pastoreio, muitas vezes revestido de sabedoria, de equilíbrio, de humildade, mas é uma falsa humildade e o cara está te matando. Sim. Você não sabe. Mas quer saber, irmãos e irmãs, amigos e amigas do Evangelho Inegociável, isso aconteceu no primeiro século, isso acontece hoje, isso vai acontecer sempre. Então, isso só
serve para nos ensinar que a palavra de Deus continua se cumprindo entre nós, literalmente. Amém. Deixa eu te contar uma questão aqui. E perceberem como estão envolvidos. Claro, pode falar. Voltando um pouquinho àquela história que eu comentei aqui dessa igreja mesma, né? Assim como eu falei das ameaças, né? Algumas pessoas chegaram até mim, aí viu uma jovem falar comigo, e ela virou, me chamou no Messenger, né? Tudo. Falou, Marco, olha, aí ela que me contou. Colocaram a foto sua no telão com um copo de um líquido escuro, que seria a Coca, no caso, né? Dizendo que você estava bebendo uísque. Mas eu tenho visto suas lives, você não me parece ser uma pessoa que faz isso. Eu falei, olha, eu falei para ela, umas 20 testemunhas que podem comprovar para você que isso aí é uma mentira, né? E aí ela se abriu e começou a falar. Eu vou contar duas coisas que eu estava me lembrando aqui enquanto você falava. A primeira foi que os pais dela começaram a proibir ela de ir nessas células, nesse negócio dos 12 aí. Por quê? Porque começava às 7 horas da noite e acabava 1, 2 da manhã, no meio da semana, para quem tinha vida de trabalhar, né, e tal. Então não dava para ficar nesse ritmo direto. Aí uma vez ela chegou numa líder, né, numa tal pastora que era líder lá, e falou, olha, meu pai está dizendo para que eu não fique aqui até tal horário, eu preciso sair mais cedo. Ela, não, tem que obedecer a visão. Aí ela pegou e falou, mas a Bíblia não fala que nós temos que honrar pai e mãe? Aí a tal da pastora respondeu o seguinte, não, você ora por eles, que orando você está honrando eles. Essa foi uma. A segunda, os caras são bons para convencer os caras, né? Tem que reconhecer, os caras são bons, cara. Os caras para manipular as pessoas dá nó em pingo d'água. Como diz o Oswaldo Pascoal da Fox Sports, não vai para grupo com esses caras, não, que os caras são bons. E aí, cara, o segundo foi o seguinte, né? Diz que nessas reuniões, isso que eu também estava comentando com o pessoal, né? Fazer uma reunião caseira de estudo da palavra, não tem nenhum problema. Mas essas reuniões, as coisas ficavam um pouco mais, bem assim, heréticas. Exemplo, né? Tinha reuniões que era reunião de cura, inclusive, que o pessoal começava a se ungir, e a gente já fez uma live sobre isso e tal. Já. E aí a moça pegou e comentou na reunião, falando, olha, eu já tive relação com meu namorado, não sei o quê, né? E aí diz que os pastores falaram assim, não, você tem que ungir os órgãos sexuais para abrasar o sentimento e desejo. Eu falei, cara, eu não sabia que o óleo ajudava a mortificar essas coisas, porque não tem nenhum lugar da Bíblia isso. Então, assim, você vê, além da manipulação, além do abuso, você vê uma série de ensinos totalmente infundados, que não tem absolutamente nada a ver com nada. E como eu sempre digo, sempre nesse caminho. Não, você. E é isso bem o que você falou, não, vem aqui que eu sou sua mãe espiritual, vem aqui que eu sou seu pai. Vou te ajudar. Dia desses, Lequer, acho que foi até no canal do YouTube nosso aí que a gente falou alguma coisa, foi um rapaz lá e comentou que nessa conversa de abuso espiritual, né, ele fazia parte de uma igreja, ele era recém-casado, fazia parte de uma igreja que tinha lá a liderança manipuladora, e aí, cara, diz que o pastor, lá o líder, sei lá quem, pediu um relatório, vai vendo, um relatório com as expectativas sexuais do casal, e o pior é que os caras fazem. Eles escrevem um relatório. E, assim, cara, assim, o grande lance é isso, que assim, qualquer pessoa que ouve isso, normalmente vai achar isso um absurdo. Estas pessoas que dizem estar falando em nome do evangelho, acham isso normal. Tem gente que nessa inocência e nessa falta de discernimento, né, nessa idolatria desenfreada, até agradece a Deus porque tem um cara que está preocupado com a vida sexual do casal e que quer relatório de detalhes de como eles se relacionam. Tem gente que até agradece a Deus por isso. Mas eu acho que vale a pena ressaltar sempre, né, que tem, assim, tem os dois lados da manipulação. Né? Tem a manipulação radical, que é essa que você está citando, sim, das igrejas controladoras, que querem controlar tudo, onde você vai, com quem você se relaciona. Tem várias igrejas que escolhem as pessoas que vão se casar. Você vai casar com fulano, Deus me mostrou agora que é o seu marido, a sua esposa, definem, dizem que você vai trabalhar, que você não pode trabalhar, a roupa que você vai usar. Os caras entram na sua casa, mandam você trocar móvel, trocar decoração. Então, eu acho que isso é uma manipulação radical. Uhum. E tem a galera que fica observando
Passivamente, né? A turma revoltada com a manipulação radical e cria uma manipulação leve, light, que são as igrejas libertadoras, né? Não, aqui a gente não tem nada disso, que todo mundo é livre. Aqui, aí você vai para lá de coração aberto, de peito aberto, né? Porque, na verdade, imagine vocês que eu aqui, o Marco, fundamos uma igreja, né? Igreja do Evangelho Negociável, né? Porque aqui Deus nos ensina a abrir a oficina da palavra. A gente cria lá o nome e cria os logos. Pronto, sim. A gente abre a igreja. Então, você que foi crucificado, manipulado, mutilado espiritualmente, você que está doente, você que está machucado, nós temos aqui uma palavra saudável para você. Aí vem todo mundo machucado, revoltado, e vem de peito aberto. É outro tipo de manipulação, porque aí você passa aquela ideia, não, porque aqui é bom, porque as outras igrejas, porque os outros lugares, não tem nada disso, não, mas aqui nós somos mais humanos, né? Nos amamos mais, temos mais carinhos pelos outros, temos mais cuidado, aqui as pessoas têm o espaço para desenvolver os seus dons. Isso também é uma manipulação grave, louca, adoecida, que vai matando um monte de pessoas, porque, na verdade, amigos e amigas da Verdade e Graça, da Oficina da Palavra, do Evangelho Negociável, de tantas e tantas comunidades que nos apoiam, que nos ajudam. Uma igreja verdadeira é uma igreja que ensina a Bíblia, ponto final. Amém. E acabou. Não há invenção da roda, nem do fogo. É simples assim. A gente se reúne porque somos cristãos, amamos o Senhor, nos reunimos aqui e não ali porque nos identificamos com esse grupo que está aqui, e é só isso. E mais nada. Não é o local, né? A placa da igreja. Né? Mais nada. E aqui lemos a palavra de Deus, alguém nos ajuda a entender a palavra de Deus, porque ela já está escrita, ela não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda para cuidar da sua igreja, porque a igreja é do Senhor. O rebanho pertence a Jesus. Então, Jesus não precisa de suporte. Nenhuma liderança que serve ao Senhor está ajudando. Estamos aqui trabalhando para ajudar a obra. Não estamos ajudando Deus. Nós, na verdade, recebemos de Deus o convite. É uma honra poder contribuir de alguma forma com a obra que é de Deus. Exatamente. É de Deus. Então, na verdade, é só isso. Saiu disso, irmão. É de procedência maligna. Seja um método conservador, radical, autoritário como esse que o Marco narrou aqui, que beira a seita, seja propostas libertárias, humanas, isso, aquilo, outro, pode tudo, mas no final é sempre um braço tirano. Sempre um braço tirano. E o resultado disso a médio e longo prazo é gente ferida, gente machucada, gente magoada, gente revoltada, gente que não acredita mais na estrutura igreja, e com razão, com muita razão. Então não é só os radicais, Marco. Não é só a galera que vigia, que unge órgãos sexuais, não. É a galera também que dá vazão a essa coisa do somos livres, somos desconectados, somos descolados, somos contemporâneos, somos isso. Conversa para boi dormir. Porque o cristianismo tem esse nome porque ele é cristocêntrico. E para nós, cristãos evangélicos protestantes, você só pode conhecer a Cristo através da palavra de Deus, que através do Espírito Santo revela a pessoa de Cristo. Então, não tem outra opção dentro desta religião. Não tem outra opção. A opção é só essa. Tirando isso, é tudo conversa para boi dormir. Então, é bom a gente pontuar isso, porque senão a gente fica só batendo nessa coisa do radicalismo, do controle, do pastor. Mas tem aquela galera que passa a ideia do descolado, rompemos a barreira da opressão. Há muitas comunidades evangélicas. Libertários, né? Nos anos 80, eu fui a muitas reuniões, muitos cultos, e é isso que os caras falavam, pô. Você que está aí dessa igreja,
tristinho, eu tô tão triste, a minha vida é tão ruim, você não pode nada, chega dessa tirania, desse grilhão, disso, daquilo, Jesus quebrou as cadeias, aí pronto, aí você fala assim, pô, aqui é o lugar que eu tenho que ficar. É isso aí. Só que os caras fazem isso, e do mesmo jeito que os outros caras, eles também estão te dominando, estão te manipulando. Por quê? Por uma razão muito simples, irmãos. Eles não apontam para Cristo, eles não ensinam a Bíblia. E não te dão a principal opção do cristianismo, que é o sacerdócio universal dos crentes. O trabalho das lideranças evangélicas cristãs é ensinar os crentes para que eles sejam crentes sozinhos. Essa que é a grande sacada do evangelho. Ensinar os crentes para que eles sejam crentes sozinhos, capazes de orar, de ler a Bíblia, de servir ao Senhor, de amar os seus irmãos com autonomia, com fé, com consistência. Mas os caras não fazem isso e aí te manipulam. Um exemplo de manipulação do nosso tempo, né, Marco? Já falamos sobre isso, é o ativismo religioso. Culto todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, conferência, congresso, curso disso. Quantas igrejas é curso? Você fez o curso tal? Agora tem que fazer o curso tal, fase 2. Curso tal, fase 3. Teologia para a família. Você citou tanto essa questão aí do casal, né? Os caras criam teologia de família como se você pudesse dispensar o básico na relação, que é a relação. Né? As famílias são formadas por relacionamentos, pô. Sim. Quantos casamentos aí de pessoas que nem são cristãs, de outras religiões, nem creem em Deus, são pessoas sérias, idôneas, íntegras, os casamentos são longos, duram por décadas, constroem famílias sólidas, porque o casamento é uma instituição que foi feita por Deus para a raça humana. Quando Deus criou a união, macho, fêmea, homem e mulher, criou no Gênesis antes que houvessem países, culturas e religiões. Isso pertence ao Criador e à criatura, não passa pelas igrejas. Mas os caras fazem as bandeiras, né? Família é projeto de Deus. Projeto de Deus é Cristo, meu amigo. Projeto de Deus é Cristo em nós, esperança da glória, como está escrito em Colossenses. Esse é o projeto de Deus, o encontro do homem com Cristo. Mas isso é retirado. Esses caras não falam de Jesus. Não falam da cruz, não falam da ressurreição, não falam... Um exemplo clássico, há quanto tempo, quantas igrejas sequer citam a doutrina da justificação? Né? São imperialistas, são narcisistas, são antropocêntricas, é tudo mérito, esforço, conquista. Aliás, né, Marco, encerrando a minha fala aqui, conquista é a palavra preferida dessa galera da cobertura espiritual. Sim, sem dúvida. Olha, eu estava tentando... eu lembro que eu ia te falar alguma coisa sobre... É que aí você falou algumas coisas, eu acabei esquecendo qual era o ponto. Mas... Não, imagina. Daqui a pouco eu vou lembrar do que era. Lembrei. Não, esquenta não, lembrei. Ainda voltando a quando teve esse ataque todo aí que eu comentei aqui nessa live, né? Aí um dos pastores conversando comigo, né? E eu questionando. Aí você falou uma coisa que, assim, as pessoas não entendem. Que os pastores não são os donos das ovelhas. Os pastores são mordomos que estão servindo a Cristo e servindo as pessoas por um privilégio de um chamado, e não porque eles são os donos das pessoas. E eu argumentei isso com esse pastor, porque em dado momento ele virou assim, não, Marco, a gente às vezes fala uma coisa assim ou outra, mas você que é pastor, você sabe como é. Eu falei, não, amigo, não sei porque eu não sou dono de ninguém. Então, aí quando eu fiz uma pergunta para ele assim, para vocês, é muito ruim se colocar numa posição de servo de Deus? Vocês querem realmente mandar nas pessoas? Aí ele me bloqueou e nunca mais falou comigo. Então, nisso você vê de forma muito clara e muito desnuda qual é a verdadeira intenção, que nunca foi cuidar de pessoas, esse papo furado, e para mim hoje eu vejo como um grande papo furado, né? Você é meu filhinho, você é meu papai, essa conversa é fiada, o que eles querem é explorar você, vão abusar de você, vão sugar você até onde der, e é o que você falou. É a hora que eles acharem que você não está atendendo por alguma coisa, eles são tão canalhas que eles não te expulsam. Eles te pressionam até você sair sozinho, e a coisa é tão, assim, sectária, que até hoje,
dessas igrejas que eu participei, que já tinha, que há muitos anos eu já vi essas coisas acontecendo, você encontra uma pessoa dessa até hoje, as pessoas viram a cara. Isso. Vou falar para você um caso que não é. Eu fui no mercado, hoje eu fui no mercado que eu voltei de viagem. Semana passada eu fui no mercado e encontrei um cara que participou de uma igreja dessas aí que eu participei há mais de 15 anos atrás. Ele me olhou, eu fiz assim com a cabeça, fiz oi, ele fez que não me viu. É isso mesmo. Esse é o pseudo-cristianismo desses caras, né? Então, na Exatamente. verdade, é um cristianismo que não existe na Bíblia. A Exatamente. verdade é assim, para esses caras é o seguinte: enquanto você está na minha igreja, você é meu irmão. Enquanto você está lá quietinho, né, sendo ali naquele cabresto, que é inquestionável, você não pode falar contra o ungido do Senhor, você é meu irmão. A partir do momento que você saiu, tá Vamos, cheio de... vamos pegar esse ponto aí que você está citando, né? Eu acho que o legal das nossas lives é que elas são práticas, elas são contemporâneas e elas propõem sempre a reflexão. Você que está nos assistindo hoje, você precisa pensar, depois que acabar a live, você estiver sozinho, amanhã você vai à igreja ou vai assistir um culto de casa, faz uma pergunta aí, você vai à igreja por quê? Por causa de quê? Pergunta para você mesmo, cara. O que você frequenta? O que te motiva a estar numa determinada comunidade, em determinado lugar? Por qual razão? Você trabalha, você toca, você canta, você lidera. Por qual razão você faz todos esses movimentos? É realmente porque você percebe que ali é um lugar onde Deus colocou você para servir com seus irmãos, ou porque você se esforça para agradar, para corresponder aos padrões que são estabelecidos? Porque, na verdade, está todo mundo o tempo todo se esforçando para ser aprovado pela comunidade. Que conversa é essa, cara? E a manipulação vai bem por aí. Pô, Leclerc, cara, como você ofende as pessoas? Pô, fulano tá triste com você. Aquilo que você falou. Rapaz, você passa na igreja, as pessoas olham para você, você não fica bem. Então você se sente sempre mal, 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 errado, 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 desqualificado, reprovado o tempo todo, o tempo todo. E então a gente acaba trabalhando não para servir ao Senhor Jesus, mas acaba trabalhando para se enquadrar dentro dos parâmetros que esses caras estabelecem, sejam radicais, sejam libertários. E isso, meu amigo, minha amiga, o nome disso é abuso. Porque você vai morrendo. No final, não tem mais sentido para se fazer o que a gente faz. É só plugar uma tomada aqui, ó, senão vai acabar minha bateria. Olha só, Leclerc, eu vou pegar aqui o comentário que o Danilo colocou e vou fazer um comentário final, que eu acho que é importante que a gente faça, depois você pode fazer também, evidentemente. É assim, olha, as pessoas que se identificaram com esses relatos, né, e que estão vivendo, passando por isso, o que a gente pode falar para essas pessoas? Então, eu quero pegar essa pergunta aqui do Danilo, que ele faz aqui, ó. Então, recentemente descobri que grande parte da minha base teológica está errada. Como e onde eu posso aprender de maneira correta? O Leclerc está carregando aqui a bateria, então eu vou seguindo aqui. Quando ele voltar, eu coloco ele de volta, tá? Gente, é assim, olha, respondendo aqui ao Danilo. Danilo, as pessoas que me procuram, que elas passam por esse tipo de coisa, o que eu costumo falar para elas, né? Primeiro que ela tenha paciência. Por quê? Porque o que essas pessoas fizeram não é o que Deus está mandando fazer. Então, é muito importante não confundir Deus, não se frustrar com Deus por causa dos homens. É a primeira coisa. E aí você tem uma decepção terrível, né, de uma igreja que estava manipulando você, seja de forma clara, sectária, ou seja uma igreja que seja libertária, né, uma falsa aparência da piedade. O que é que você faz? Eu sempre sugiro isso. A primeira das coisas é oração, porque é orando, né, que nós começamos a, evidentemente, ter a nossa vida transformada, não porque Deus vai ser mutável na nossa vida, nós que não vamos mudar a Deus, né, somos nós que somos transformados conforme nós oramos. Mas o ponto mesmo é orar para estar numa igreja que seja realmente bíblica. E aí é por isso que eu entendo que a oração é relevante em todos os sentidos, porque Deus realmente ele pode mostrar para você um lugar que você possa estar que seja saudável. Então, hoje você tem muitas e muitas e muitas opções. Por exemplo, o canal do Evangelho Negociável. Você tem o canal Oficina da Palavra. No Evangelho Negociável, a gente já tem cursos gratuitos que estão lá, que são disponíveis para você aprender, desde o básico da fé cristã até do credo apostólico,
estamos em curso agora, fazendo um curso sobre 5 solas, então ali a nossa intenção é essa, né? A nossa intenção é trazer esse tipo de conhecimento gratuito. Exemplo, o próprio canal aqui do Leclerc, que é a Oficina da Palavra, tem diversas e diversas e diversas aulas e temas, tudo gratuito. Então hoje, você consegue encontrar lugares que ainda falem, sim, da verdadeira palavra do Evangelho e tudo mais, você vai encontrar isso. E sobre a igreja, como eu falei, essa questão de você estar numa igreja que tem te manipulado, que tem te perseguido, etc., a minha dica é simplesmente essa: orar para que Deus mostre um lugar que tenha realmente uma palavra, né, uma teologia saudável, sem essas manipulações, para que você possa fazer parte, ainda que isso demore. Às vezes as pessoas ficam extremamente ansiosas, né? Ah, eu quero orar hoje, amanhã já vi aqui, vai aparecer como se fosse um oásis no deserto, uma igreja. Às vezes não, às vezes demora um pouco, às vezes tem um tempo para que isso aconteça, mas ore, né? E não tenha pressa de se enrolar. Ah, fui numa igreja aqui, 2, 3 cultos, já acho que é aqui que eu vou ficar. Calma. Conheçam as pessoas, conheçam as doutrinas, escutem com paciência, até que vocês decidam fazer parte. Mas ainda existem, viu, gente? Falo para vocês, mesmo sendo uma coisa um pouco rara, aliás, muito rara, né? Ainda existem igrejas que estão focadas no evangelho, que às vezes querem manipular pessoas, querem ensinar as pessoas a ser realmente servos de Deus. Então, olhem que vocês vão encontrar. Beleza? Leclerc? Voltei aqui, deu uma caída aqui, foi mal. Isso Não, aqui relaxa. é live raiz, cai mesmo. Tranquilo. Eu concordo com você. O problema está sempre na essência da vida cristã de cada um, né? O porquê de frequentar uma igreja. Quando eu trabalhava como pastor, eu já não trabalho como pastor há 2 anos. Então, parei com essa área, agora eu estou me dedicando só à educação. Mas muitas vezes, em muitas pregações, eu falei para os irmãos, eu falei, irmão, você está cansado? Está enjoado? Fica em casa, cara. Fica em casa, pô. Para que você vem? A reunião começa às 18, o cara chega 7h30. Começa às 7, o cara chega às 9h30. Muitas vezes vai para a igreja e fica do lado de fora, ou fica no celular mexendo na internet. Isso mostra bastante que nós, muitas vezes, não sabemos o porquê de fazermos o que fazemos. Então, se você quer curtir a vida, curte, cara. Quer chutar o balde? Chuta o balde. Só não dá para você juntar tudo no mesmo pacote. Quero ser cristão, quero ser revolucionário, quero ser isso, quero ser... Não dá, cara. Quer ver um exemplo muito simples? A própria teologia, que é a ferramenta que eu e o Marco aqui usamos tanto. Os caras vão para o seminário, eles querem ser chamados de teólogo, mas não querem estudar. Como? Bastante. Não querem ler, não separam um tempo para isso. Estudar é um projeto de vida, pô. Você vai fazer faculdade? Faculdade é um projeto de vida. Nesse dia, nesse horário, eu não vou fazer mais nada. Isso mostra que você sabe o que está fazendo, né? Que você tem uma razão para isso. Eu não quero dizer com isso que a gente, às vezes, durante alguma etapa da nossa vida, não possa se enrolar, porque acaba fazendo um monte de coisa, ficando com o tempo apertado. Mas, em muitas ocasiões, o rolo vem mesmo dessa falta de significação. Então, se você não ama o Senhor, se você não se lembra de ter nascido de novo, se você não curte a adoração, se você não tem amor pela palavra, fique em casa, caramba. Seja homem, né, de assumir isso, pelo menos. Né? Domingo é legal, tem futebol pra caraca, tem Fórmula 1, tem NBA, tem futebol americano, tem filme. Pega tua mulher, teu marido, teus filhos, teu namorado, namorada, teu amigo, vai passear, pô, vai pro cinema, faz qualquer coisa. Agora, na pandemia, nem dá para fazer tanto. Faça outra coisa. Agora, esse tipo de razão que nós não encontramos dentro de nós, muitas vezes é a causa da dominação, porque o camarada percebe que você tem a dificuldade e te atrai pela dificuldade. Então, a gente aposta naquela igreja, naquele ministério. Quer ver uma frase comum, Marco? Uma frase bem comum. Encontrei com um cara outro dia aqui no mecânico. Fui levar o carro no mecânico. O cara falou assim, depois que eu saí da igreja, agora eu não me adapto a igreja nenhuma. Eu não consigo mais encontrar nenhuma igreja com a qual me identifique. O que você acha, Leclerc? Eu falei, acho que você devia abrir uma igreja para você, pô. Já que você não se identifica com nenhuma, todas são ruins, só aquela onde você estava antes que era correta, tá vendo? É isso. E isso é um tipo de manipulação. Quer dizer, o cara
entendeu que só a muitas comunidade coisas, poder. Ô, irmãos, amigos, que falácia, né? Falei para ele, procura uma igreja comum, cara, uma igreja simples, batista, Assembleia de Deus, congregacional. Foge dessas igrejas livres, pega uma igreja comum. Ah, mas aí ali uma igreja tem problema aqui. Não, quase que eu falei para ele, não falei que seria um desrespeito. O problema é você, cara, o problema é você, pô. O problema é você. Olha, sobre essa questão, por exemplo, Leclerc, parece que hoje é um problema. Marco, isso que eu não, desculpa, isso não quer dizer que a gente não tem que ter olhar crítico. Porque se isso fosse verdade, não estava nem eu nem o Marco aqui, pô. A gente só faz isso todo. Não estamos falando disso, nós estamos falando de significado. Significado aponta para o quê? Aponta para um entendimento. Eu sei onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Esta comunidade que eu frequento aqui, ou comunidade X qualquer, ela tem um monte de problemas aqui, cara. Poderia ser melhor num monte de coisas. Mas eu gosto de estar aqui, tenho aqui os meus irmãos, os meus amigos. A pregação aqui não é o Billy Graham pregando, mas o pastor ensina a palavra de Deus corretamente. Pastor, apóstolo, missionário, o nome que tiver. O líder aqui ensina corretamente. E eu me sinto alimentado por Deus aqui. Quantas vezes eu cheguei aqui quebrantado, voltei consolado. Com medo, voltei seguro. Arrogante, voltei confrontado. Então eu percebo que aqui Deus tem me apacentado, porque no final das contas, a única cobertura espiritual que existe é a cobertura de Deus na nossa vida. Mas as pessoas, como você falou, não têm a coragem de fazer essa reflexão. Então, essa reflexão é necessária o tempo todo. Eu li, eu não sei onde é que eu li, Marco, eu não quero nem citar aqui o número exatamente. Eu li em algum lugar hoje na rede que existem no Brasil hoje mais de 8.000 pastores candidatos. Ah, sim, sim. Eu não tenho a informação correta para dar, então não vou citar. Mas, enfim, milhares de pastores candidatos. Quer dizer, as igrejas são o quê? São currais eleitorais, né, cara? São currais eleitorais. Um ponto que você falou, e que talvez, se eu pudesse resumir um pouco dessa resposta que deveria ser dada para essa questão dessa falsa cobertura espiritual e esse abuso, é justamente que as pessoas parece que têm uma grande resistência da igreja comum. Isso. Parece que a vida comum parece que para essas pessoas é um desuso, é um pecado, porque assim, você ir numa igreja regularmente que não tenha tantas novidades, que não seja um show de atrações. Elas querem o extraordinário, né? Porque exato, o comum parece que é um pecado. Isso. Aí o cara fala assim, qual é a resposta que você dá? Eu vou numa igreja que faz isso, faz aquilo. Vai numa igreja comum. Que é a igreja comum? Que se pregue o evangelho. Com defeitos, porque está cheio de gente com defeito, mas que se pregue ali o evangelho, que tem essa fidelidade, né? Então, a resposta que eu sempre procuro dar para quem sofre, nesse caso, é isso. Procura uma igreja comum. Uma igreja que não tenha firulas, né? Que não tenha os pastores moderninhos, que não tenha... Para esse cara que eu encontrei no mecânico, eu falei para ele, Marco, cara, não é possível que onde você mora não tenha nenhuma igreja onde você possa estar, participar da ceia, da escola bíblica, nada. Ah, não. Para mim, óbvio, porque a cabeça dele foi moldada por esse sistema manipulador e o cara realmente acredita que o único lugar onde Deus falou em algum momento foi aquele ali. Sim. Isso lembra o quê? Isso lembra a Bíblia, né, pô? Isso lembra a Bíblia. Os caras levantaram a serpente no deserto. Centenas de anos depois está lá a serpente sendo idolatrada. Idolatravam a serpente, o tabernáculo, a arca, o templo. Os caras idolatravam tudo, porque vão buscar significado nas coisas, nos rituais, quando, na verdade, o que dá significado à vida cristã é o próprio Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós realmente nascemos de novo e cremos que somos filhos de Deus, quem nos separará do amor do Senhor? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque a salvação não passa pelo viés moral, é graça, é favor merecido, é justificação soberana de Deus. Mas o problema, e isso é necessário ser dito sempre, é que essa massa de pessoas manipuladas, muitas vezes,
é manipulada na inocência, como nós já falamos aqui, mas muitas vezes se permite manipular porque quer aprovação, quer ir para casa Sim. com aquele senso de dever. É o ideal, né? Para te dizer a verdade, Marco, eu daria aqui o meu depoimento pessoal como cristão, que nos últimos 5, 6 anos, a cada coisa que eu faço, a cada aula que eu dou, a cada participação dessa aqui, seja aqui com você ou na Verdade de Graça, a sensação que eu tenho é de cada vez menos capacidade de cumprir o meu dever. A impressão que eu tenho é que eu estou sempre devendo, estou sempre errado, estou sempre ruim, estou sempre fraco, estou sempre aquém do que eu deveria ser como cristão. Então, é um sentimento de vergonha. Ainda que durante a pregação, durante a aula, durante o papo, de repente, a gente, vamos supor que chega eu e você para dar aula, eu e você, num lugar qualquer, numa conferência. Você com todos os problemas que você tem, eu com todos os meus problemas, nossos dilemas, nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, coisas erradas que nós fizemos. Chegamos lá. Só que quando a gente vai dar aula, o que acontece? Dá um clique dentro de nós. Sim, sempre. Como diz o profeta Jeremias, né? O Senhor me deu um cálice de um poço de águas ilusórias. O Senhor me enganou. A fidelidade do Senhor vai me matar. Então, quer saber? Eu não quero mais saber desse troço de ser profeta, não. Mas toda vez que eu tomo essa decisão, arde dentro de mim um fogo que eu não consigo apagar. É a declaração do profeta Jeremias. Então, na verdade, muitas vezes o nosso trabalho, meu, do Marco, de tantos e tantos, milhares e milhares de irmãos, é resultado único e exclusivo de Deus. Porque quando termina o culto, a aula, a pregação, o aconselhamento, a música, qual é a sensação que você tem? De indignidade, pô. De desqualificação. Sem dúvida. O nome disso é graça. Então, o legal mesmo é uma igreja de gente desqualificada, incapacitada, que se esforça, porém, com fraqueza, com dificuldade. Porque é na miséria humana que a graça de Deus se manifesta. Esses movimentos de cobertura são de exaltação ao homem o tempo todo, a estrutura, a instituição, ao estatuto, né, a doutrina, a tradição, a história, até os paramentos, né? Os caras botam as roupas, exaltam aqueles paramentos. Agora, o que exalta a Deus mesmo é a miséria humana. É isso que glorifica a Deus. Quanto mais miserável o homem, mais glorificado é o Senhor. É do coração vazio, miserável, apertado, que se sente indigno diante de Deus, que brotam as melhores canções, os maiores hinos, os grandes momentos de adoração, as grandes composições, as grandes pregações, são desses corações indignos. E esses movimentos, sejam eles radicais ou libertários, eles o tempo todo dizem que você é digno, que você merece, que você conquista, que você tem poder. Que você é o centro, né? Que você é o cara, é o tal, é aquilo. Mentira! Mentira! Entre nós, só o Senhor Jesus será glorificado. Hoje e para todo sempre. Essa é a grande falácia da cobertura espiritual, dos movimentos que tentam nos levar a essa compreensão. Então, é melhor estar entre aqueles que não têm condição, pô. Que não têm condição. Jesus, inclusive, né, o Marco, quando Jesus está lá sentado comendo com aquela galera socialmente reprovável, né, que era só com quem ele andava o tempo todo, os fariseus, saduceus, escribas, teólogos contemporâneos, teólogos da TMI, teólogos calvinistas, arminianos, todos eles criticaram Jesus e disseram: como é que pode se andar com essa gente desqualificada de Jesus? Contou 3 parábolas. Contou a parábola da mulher que jogou o dinheiro fora para catar o dinheiro que tinha perdido, do cara que largou as ovelhas que tinha para procurar que tinha perdido, e do pai que recebe de braços abertos o filho que se havia perdido. As 3 parábolas mostram o quê? Que a glória de Deus é a miséria humana, como já nos ensinou Davi no Salmo 51. Se o Senhor quisesse holocaustos, cultos, sacrifícios, congressos, workshops, eu daria, pô. Mas o coração quebrantado e contrito é aquilo que agrada ao Senhor. Então, o que falta para nós, amigos e amigas, muitas vezes é essa reflexão. Por que eu vou à igreja? Por quê? Porque a comunidade de fé, quando está reunida,
é como uma lâmpada que se acende. Nós estamos num momento de escuridão, né, de dificuldade, de crise, mas rever o marco alegra o meu coração. Amém. Ouvir a palavra de Deus alegra o meu coração. Cantar a mesma música de sempre alegra o meu coração. Participar da ceia e lembrar mais uma vez que Cristo morreu por mim, me santificou, me justificou e me prometeu um corpo glorificado, me prometeu viver com Ele eternamente. Isso reacende a minha esperança, traz significado. Ou será que não nos lembramos do texto do apóstolo Pedro, que diz que nós somos peregrinos nessa terra? Que não somos cidadãos do mundo, mas somos cidadãos de outra pátria. Então, os cultos, eles trazem à memória exatamente isso. Eu não vou nem ficar citando aqui o versículo de Lamentações, né? Quero trazer à memória que me dá esperança, que esse versículo ficou tão clichê e tão desconectado do texto de Jeremias, porque sim, o que poderia dar esperança a Jeremias quando ele diz, já aconteceu, que é a vinda do Messias, caramba. Então esse texto já se cumpriu. Igual não, quero manter a esperança acesa, né? Já aconteceu, igual nem olhos viram, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado é Cristo, irmãos. Esse texto já se cumpriu. A esperança é Cristo. O que Deus tem preparado é Cristo. Então, o que falta nessas igrejas malucas? Falta Cristo. Falta Cristo. Falta tudo, na verdade, né, cara? Então, acabou a religião. Desculpa aí, Marco. Imagina. Foi muito bom essa tua fala, e eu espero, assim, que a gente tenha, eu acho, assim, que pelo tudo que nós conversamos aí nessa hora e meia, eu acho que trouxe bastante, pelo menos, assim, elucidações para os irmãos. Eu espero que você que vai assistir depois da live, né, que você também fique livre para mandar as perguntas que você quiser. Se todos esses vídeos que nós gravamos aqui saem tanto no Evangelho Negociável como no Oficina da Palavra, podem buscar lá os conteúdos que vocês vão encontrar nos dois canais. Isso. E sou muito grato, Leclerc, mais uma vez pelo seu tempo, por essa conversa que foi ótima, foi edificante. Como a gente sempre fala, né, a gente dá as voadoras, mas a gente tenta dar as respostas. Isso. Ainda existe solução, né? Ainda existe um caminho. Sabemos da tragédia, mas sabemos que há uma resposta à tragédia, e essa tragédia, e a resposta para essa tragédia só pode ser Cristo, que é o que você falou, né? Então, agradeço a todos e muito obrigado mais uma vez aí, cara, por tudo, pelo tempo, e tamo junto. Você quer fazer as considerações finais aí? Fica à vontade. Não, quero agradecer o convite. Acho que esse espaço que a gente está criando aí, na verdade, foi criado pela pandemia, né? Mas sim, a vida é assim, né, cara? Deus está conduzindo a nossa história e as coisas vão acontecendo, né? Sim. É igual o relato de Atos dos Apóstolos. Todos os planos missionários foram para o ralo, mas a missão aconteceu porque Deus fez o navio afundar, fez não sei o que acontecer. Então o homem faz os planos, mas a palavra final vem do Senhor. Essa oportunidade é muito bacana. Nós não somos os donos da verdade, longe de nós. Pelo contrário, para nós a verdade é uma pessoa, é Jesus. Nós estamos aqui só tentando compartilhar não apenas o que nós aprendemos nos livros e nas cadeiras, né, nos cursos, mas o que nós aprendemos com a vida, né? Muitas marcas, muitos sinais, muitas tristezas, muitas frustrações que você que está nos assistindo não precisa ter. Então, nós estamos aqui compartilhando isso para que você possa, acima de tudo, pensar, né, refletir, dialogar, conversar, compartilhar com as pessoas que você conhece. Amém. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema a denominação, o tipo de confissão teológica que você segue. Tem problema é não ter Bíblia, é não ter Cristo. Isso tem problema. Então, eu e o Marcos temos nos unido aí para promover a reflexão. E sem nenhum tipo de pretensão em sermos o dono da verdade, com a vida de baixo. Se quiser falar mal da minha vida, pode falar à vontade, porque tem defeito de norte a sul, de leste a oeste, problemas, erros, falhas, acidentes na trajetória, capotagem, tem de tudo, tem de tudo. Agora, isso que é legal no Evangelho, é Cristo. Cristo em nós,
esperança da glória, o mistério que esteve oculto entre todos os séculos e gerações, permanece oculto nessas igrejas malucas, mas em todos os lugares onde a Bíblia é pregada, esse mistério é manifesto, Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Beleza, Leclerc, muito grato. E aí o pessoal já está pedindo para a gente marcar uma próxima live, a gente combina o tema. A gente agita um tema e um assunto. Vocês querem que a gente fale de quê? Dente de ouro? Cair no espírito? Pior que assim, a parte disso nós já falamos um pouquinho, né? Já falamos. Mas isso eu fico feliz de ver esse retorno, porque assim, Leclerc, querendo ou não, todo esse tempo que a gente desprende, mesmo cansados, né? Até alguns amigos meus falaram, né? Antes de eu entrar aqui na live, eu estava conversando com alguns amigos, né? E eu tô vindo de viagem, super cansado do trabalho, mas estou aqui no sentido de, não, vamos lá, vamos estar junto. Isso revigora. Esse é o que a gente precisa para ter ânimo novamente, né? Então, estamos aqui. Sou muito grato porque a gente tem visto que todo esse conteúdo está tendo acolhimento na vida de muitas e muitas pessoas, quer as pessoas que assistem ao vivo, como as que assistem nos nossos canais depois. Então, sou grato, Deus é bom e vamos continuar firmes aí. Assim que a gente tiver aí uma data aí, um novo tema, a gente já espalha para todo mundo e a gente encontra vocês aqui novamente. Não tenham medo, irmãos. Não tenham medo. O Império Romano não derrotou o cristianismo. O nazismo não derrotou o cristianismo. Sim. Não tenham medo. Cristo prevalecerá até o fim. Todos nós desapareceremos, mas Cristo permanecerá para todo sempre. Para todo sempre. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Acredito que amanhã essa live já está no ar lá no nosso canal do YouTube, tanto no Evangelho Negociável, como no Palavra. E em breve a gente aparece de novo aí, né, Leclerc? Para dar aquela tretada de sábado à noite. Aquela tretada de sábado à noite. Temos outros projetos, né, Marco? De montar um curso. Projetos. A gente tem falado de fazer algum curso, alguma coisa, mas assim que a gente estiver estruturado, a gente avisa vocês também. Fiquem tranquilos. Bacana. Valeu. Beleza, Leclerc? Valeu, um abraço, pessoal. Boa noite aí. Boa noite.